Vamos lá, alunos do Bernardo. Então, foi me pedido para me responder a dúvida da questão número 4 e 5 da primeira semana do PET, né? Então, vamos ler o exercício para a gente resolver? Vamos lá. No exercício diz o seguinte: um químico possui uma amostra de cobre. Então, tudo que a gente vai lendo, a gente vai anotando. Então, amostra de cobre. Então, tá lá o dado. Então, vamos anotar aqui. Cobre, né? 29,64. Então, vamos ver o que significa essas coisas? Aí a gente vai lá na tabela periódica, né? Primeiro é bom a gente ver a legenda, o que significa o quê. Então, o número que tá aqui em cima é o número atômico e o número que tá embaixo é o número da massa atômica. Então, o cobre tá aqui, certo? Então, 29 é um número atômico. E aqui nessa minha tabela tá 63,6. No caso, no nosso exercício foi arredondado para 64. Então, 64 é o que mesmo? Vamos voltar aqui? A massa atômica. Então, é um dado super importante. Agora, vamos voltar a ler no exercício. Eu vou ler lá, porque eu não vou focar no computador, porque tá ficando ruim a imagem. A massa em gramas, então quer saber a massa em gramas dessa amostra, sabendo que ela é constituída de 3,01 vezes 10 a 23 átomos. Então, eu quero saber a massa. Então, isso é o que eu quero saber. E eu tenho, então, qual dado? Eu tenho que ele tem 3 vezes 0,1 vezes 10 a 23 átomos. Então, isso é o que o exercício me deu. Ele me deu, então, o dado do cobre, ele me deu a sua massa atômica, certo? E falou que no exercício está pedindo uma massa quando ele tiver 3,01 vezes 10 a 23 átomos, certo? Então, uma coisa que eu sei. Primeiro, eu sei que esse valor aqui de massa atômica é sempre para 1 mol de átomo. Então, 1 mol, né, do átomo de cobre, né, de cobre, tem 64 gramas de cobre. E quanto que é 1 mol de átomo? 1 mol são 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Bom, eu ainda não entendi porque eu tenho uma dificuldade. Isso eu tô imaginando que vocês estão pensando assim. Eu não entendi o que é mol. Então, vamos relembrar a matéria lá do 9º e do 1º ano. 1 mol é uma unidade. Eu faço sempre a relação de mol para dúzia. Por exemplo, uma dúzia, ela tem 12 unidades, não é? 1 mol vai ser no mesmo sentido. 1 mol, só que 1 mol tem quantas unidades? 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Então, eu sei, então, que 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Eu sei que sempre essa medida que me dá na tabela periódica, que é a massa atômica, esse valor é em gramas sempre para 1 mol de átomo. Então, 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Agora, eu vou montar o exercício. Então, eu sei que 1 mol tem 64 gramas. Então, 0,2 vezes 10 a 23 átomos. Então, tem quantas gramas? 64 gramas. Aí, o exercício pergunta, qual é a massa? Sempre em grama, né? Então, qual é a massa? É isso que eu quero saber. Quando eu tenho 3,01 vezes 10 a 23 átomos. Bom, o que a gente vai fazer agora? É a famosa regrinha de 3. Então, a gente vai multiplicar esse vezes esse vezes esse. Então, esse valor Vx vai dar 6 vezes 0,02 vezes 10 a 23 x, que é igual esse valor vezes esse. 64 vezes 3,01 vezes 10 a 23.
certo? Agora, gente, quando a gente está fazendo a regrinha de 3, depois que a gente multiplicou, eu não terminei de realizar a multiplicação, porque vai ficar mais fácil assim. Eu vou isolar o x. E o que eu faço com o valor que está multiplicando com o x? Eu passo dividindo para o outro lado. Então, x é igual 64 vezes 3,01 vezes 10 a 23, dividido por 6,02 vezes 10 a 23. Bom, eu posso cortar o que for igual. Então, eu corto 10 a 23 com 10 a 23. Gente, vocês notaram que 3,1 é a metade de 6,02? Então, eu posso cortar, né? Que esse aqui é o dobro, então por 2. Então, a resposta é o quê? X é igual a 64 sobre 2. X é igual... Então, o resultado vocês vão fazer. Valor em gramas.